Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Se todo homem é bom, como explicar tantas atrocidades causadas pela mão humana? Será que o homem nasce bom e a sociedade o transforma? Sei que essas questões vão muito além do bem e do mal. O senhor padre tem uma belíssima canção chamada Voltei para Perguntar. Um dos versos diz: que eu deixe só o bem que existe em mim. Acredito que na medida em que fazemos tantas maldades, acabamos esquecendo o que existe de bom em nós. Eu só queria entender essa inspiração. Que Deus o proteja e o ilumine sempre. Um abraço. E realmente a reflexão a respeito da bondade do homem, ela é muito... Ela nos apresenta uns paradoxos, né? Dialética, né? Isso é, dois lados. A gente precisa... O processo dialético é aquilo que aparentemente pode ter uma contradição, gera sempre uma outra pergunta. Quando a gente acredita, e a antropologia cristã nos ensina isso, o ser humano é bom. Deus não criou um ser humano ruim. Agora, o que existe é o processo de estrago, né, desta bondade humana. E é engraçado isso porque nós podemos ser afetados neste estrago tanto através do processo formativo, da gente receber uma formação errada, como também podemos receber isso através da genética, né? Você já observou isso? Que existem pessoas que têm uma dificuldade maior para lidar com isso, em conseguir atingir a bondade das coisas, porque parece que tem lá no íntimo alguma coisa enraizado nela que a joga muito para este contexto de maldade. Eu já tentei muitas vezes compreender isso, e aliás a renovação carismática fala muito disso, quando eles propõem a cura de gerações, né? Não é isso? Quando você começa a rezar pelos seus antepassados, que de alguma maneira, geneticamente, nós trazemos os sucessos e as decepções das pessoas, né? E o que é a chave fundamental para a gente compreender a bondade e a maldade? É o quanto aquele ser humano conseguiu se realizar como pessoa. Eu tenho essa convicção, minha gente. Um ser humano, ele faz mais pacto com a bondade à medida em que ele está realizado. Realizado no sentido pleno da palavra, né? Quando você está articulando bem os seus limites e possibilidades, e você encontra um espaço para a felicidade no meio de tudo isso, para a satisfação de você ser quem você é. Se você tem um ser humano que está satisfeito em ser quem ele é, você tem naturalmente um movimento de bondade. Pode observar isso. Quando você encontra uma pessoa que está realizada na vida, que está bem encontrada naquilo que Deus lhe deu como possibilidades e limites, essa pessoa tem mais possibilidade de fazer bem ao mundo. Ela é mais propensa à bondade. Ao contrário que quando você encontra uma pessoa que não conseguiu se realizar, quando ela tem muitas dificuldades de lidar com ela mesma, ela vai ser mais propensa a fazer a maldade. Isso é muito comum nos nossos dias, né? Aí a gente vai tentar entender a violência, né, no mundo, compreender a violência no nosso país. A gente vê tantas atrocidades, né? Você vê violência o tempo todo. Às vezes você esbarra na maldade humana e você fica pensando: meu Deus, como é que a gente pode acreditar que o ser humano é bom se aquilo que eu vejo do ser humano não me inspira isso? Não é uma concretização da teoria, né? A vida não concretiza a teoria. Mas ali, minha gente, a gente precisa compreender que muitas vezes nós temos um contexto de escolhas que foram feitas pela pessoa e também pelas outras que estavam ao lado dela e que foram influenciando. A filosofia se ocupou muito de pensar essa questão, né? O homem é bom, nasce bom e o meio o corrompe, alguém já dizia. Não, o ser humano nasce muito já corrompido. O ser humano é naturalmente mau. Você tem diversas perspectivas, né, antropológicas, reflexões a respeito dessa divisão no mundo, né, de bem e de mal. E o que a teologia nos ensina, a antropologia cristã nos ensina, é que Deus nos fez bons. Nós temos uma fragilidade que nós chamamos de pecado original,
E por isso nós precisamos cuidar, para que a gente não permita que este mal cresça dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma pedra no sapato que aperta, e a gente sabe, precisa descobrir um jeito de pisar, de maneira que a pedra continue ali, e mesmo assim a gente continue andando, a gente continue caminhando. A gente sabe que o tempo todo nós vamos ser desafiados, o tempo todo haverá uma fogueira sendo acesa, uma fogueira da bondade e também uma fogueira da maldade. Às vezes nós temos muito mais fogueiras do mal sendo acesas do que fogueiras do bem. A corrente do mal cresce muito rapidamente, né? Eu vejo o quanto que é terrível a gente identificar as coisas ruins que a internet joga para dentro da nossa casa, por exemplo. E veja bem, é todo um contexto pensando isso, né? São pessoas que começam a pensar a tecnologia para aumentar aquilo que é ruim no mundo. Se você tem um brinquedo, uma atração, né? Aquilo que deveria ser uma distração para instruir as nossas crianças, acaba sendo um instrumento que vai destruir as nossas crianças. Vamos gerar gente preconceituosa, né? O preconceito, minha gente, é uma das coisas mais terríveis que nós temos na sociedade. E eu falo preconceito de maneira geral. Quando alguém se sente melhor do que o outro e tem sobre o outro um preconceito, né? E se sente no direito de humilhar, de machucar, de maltratar por causa da diferença. Quando a gente vê isso crescer no mundo, isso é extremamente... isso danifica a estrutura social, né? E você pensar que esses jogos entram na sua casa. E aí eu sempre preciso ter essa consciência e não me canso de dizer isso às pessoas, porque isso para mim é evangelização. Evangelizar é a gente tomar consciência de que o segmento de Jesus tem que nos orientar, tem que mudar as nossas escolhas. O que é que você permite que entre na sua casa? A bondade ou a maldade? O tempo todo a maldade e a bondade vão bater à porta da nossa casa. O tempo todo alguém vai nos oferecer uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. E somos nós que livremente damos passo na direção de tudo isso. Agora, quando você tem uma criança que ainda não sabe escolher e ela é encaminhada para essas coisas ruins, a culpa é de todos nós. É por isso que é muito difícil fazer uma análise da sociedade a partir do conceito de culpa. Há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de uma história, por causa da pastoral carcerária, o padre Mário Marcelo acompanhava, e durante um tempo também, às vezes eu ia com ele, fiz um trabalho, vez ou outra visitava os presídios também, e existia um rapaz, que ele tinha sido preso, muito jovem, um rapaz bonito, cheio de vida, estava lá na prisão já, na casa de custódia há um bom tempo. E veja bem que história triste. Esse rapaz assassinou mais de 60 pessoas. São mais de 60 assassinatos. Então todo mundo teria um diagnóstico muito rápido. Não, realmente é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, uma pessoa fria. E aí o padre Mário Marcelo veio me contar outro dia um pouco da história daquele rapaz e disse assim: esse rapaz, ele era filho de um padre. Só um exemplo, né? Não estou dizendo que os padres são assim. Naquela história, este rapaz era filho de um padre. A mãe dele era funcionária da casa paroquial. O padre engravidou essa moça, a expulsou da casa, não assumiu a criança, desmentiu, disse que o filho não era dele, humilhou aquela moça. Essa moça foi embora, foi jogada fora, né? Teve esse menino, e esse menino cresceu neste estado de abandono. E disse que ele tinha muita vontade de conhecer o pai, até o dia em que ele tomou contato com a realidade dele. Ele era filho de um homem que não o amava, que não o queria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, que eu não me recordo muito bem se essa foi a sequência dos acontecimentos, mas o pai foi o primeiro a ser morto por ele. Ele descobriu onde estava, correu atrás, foi, e desde então tornou-se um assassino.
claro que a gente não vai justificar. Ninguém precisa matar o outro para tentar resolver os conflitos que tem. Mas se a gente for ser bem honesto com a questão, quem é o primeiro culpado por tantos assassinatos? Onde é que está a origem do mal que cresceu no coração daquele menino? A desonestidade daquele homem que não foi capaz de reconhecer o erro que cometeu, que não foi capaz de reconhecer a paternidade, que não foi capaz de dar ao menino a oportunidade de saber quem era o seu pai, negou o afeto. Minha gente, quantas vezes na vida nós vemos assim? Quantas vezes nós encontramos adolescentes perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, perdidos no tráfico, perdidos na preguiça, como encontrei uma senhora me contando dentro do avião essa semana. Ela falou: padre, o senhor fala tanto de jovens que estão perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no tráfico. O senhor precisa falar também dos jovens que estão perdidos na preguiça, os que não têm vontade de viver, os que não estão nem aí para nada, não tem vício nenhum, mas também não têm vontade de viver, não fazem esforço de superarem as próprias dificuldades. Essa juventude, você pega aí, essa gente que está dando tão errado na vida, essa gente que está batendo tanto a cabeça nos escudos da vida, vai começar a ver a história de cada um e tenta compreender onde é que começou a dar errado aquela história. Nessa vida não existe ser humano incoerente, porque todo mundo age de acordo com a história que recebeu. Todo mundo está contextualizado. São muitos os culpados. E o duro é quando a gente descobre que a gente também tem culpa no fracasso dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Por quê? Porque nem sempre a gente está comprometido com o processo da pessoa. Nem sempre nós estamos comprometidos em fazer a coisa do jeito certo. Gente, e a vida cobra, não adianta. A vida cobra. Tem aquele ditado, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a vida nunca. Se a gente escolhe errado hoje, mais cedo ou mais tarde, essa vida vai cobrar a escolha que nós fizemos. Isso é inevitável. E nós precisamos ter muito cuidado, porque senão nós vamos comprometendo essa verdade teológica de que o homem é bom. Por quê? Porque nós vamos corrompendo o nosso coração e nós vamos corrompendo o coração de quem está do nosso lado. A gente corrompe a nossa casa quando a gente escolhe errado, a gente corrompe a vida dos nossos filhos quando nós não somos capazes de dar o exemplo que eles precisam de nós. Quando nós não somos capazes de ser aquela presença forte na vida de uma criança, ser determinante através do afeto. Coloque isso no seu coração. A maior autoridade que você pode ter em relação aos seus filhos, ela tem que ser afetiva antes de qualquer coisa. Você precisa ter acesso ao seu filho para que a sua palavra tenha poder diante dele. Não adianta nada você dizer para ele: meu filho, não fume porque o cigarro faz mal, se ele vê você acendendo o cigarro toda hora. Não adianta nada você dizer para ele que a fidelidade é um valor, se você não é fiel à família que você assumiu. Não adianta nada você dizer que o álcool destrói, que o álcool machuca, que o álcool mata as pessoas, se você continua bebendo, né? E você traz isso para eles. É o exemplo, é a vida falando mais forte que as palavras. Então nós comprometemos a estrutura de bondade que o mundo pode ter por causa da nossa ação, que nem sempre está comprometida com aquilo que Deus fez em nós. Bonito você pensar isso. Você é bom. Seu coração é um poço de bondade. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a bondade. Só que você não vai dar certo, você não vai ser bom, se ao longo da sua vida você fizer, livremente ou não, se você fizer a escolha daquilo que não é bom. Se você fizer parceria com a maldade, se você trouxer para dentro da sua casa, para dentro do seu coração,
as estruturas que não são boas. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. O mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta, então, essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos, e quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso e a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco, porque nessa semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também, mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça, e que favoreça essa ação de Deus na nossa vida, que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida, de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável.
Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso. Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão na minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus: ó meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim: vai lá, meu filho, faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa: esse padre aqui é pecador e miserável. Mas se tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Mas aconteceram tantas coisas desagradáveis. Estamos acima disso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus, mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. E é assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos. Juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável, a vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. O quanto que a vida te dói. Eu não sei o quanto que lhe custa viver. Eu não sei o quanto lhe custa ser você. Eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje. Qual é o desaforo que você está precisando digerir aí. Qual é a traição que você viveu. Qual a morte do filho que você ainda sente. O que você perdeu? Eu não sei. Eu não sei o quanto que a vida já te machucou. Quanto você já caiu. Quanto você já se esfolou. O quanto que você já foi prejudicado. O quanto que você já foi crucificado. O quanto você viu o seu sonho desmoronar. Quantos você já viu morrer? Quantos você viu partir? Eu não sei o que é que você guarda.
Mas uma coisa é certa: somos muito parecidos. Também eu coleciono uma série de fracassos. E todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida, sobretudo as mais interessantes, colecionam fracassos. Só que não prestam atenção neles. E sempre um olhar voltado para o alto, que é a sabedoria que São Paulo nos pede. Volte o olhar para o alto. Oscar Wilde, um escritor inglês, muito pessimista com a vida. Muito pessimista. Mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada, bem feita. Claro, com uma visão bastante pessimista do humano. Ele disse: estamos todos, na lama. Não me lembro muito bem a frase. Estamos todos na lama. É a condição pessimista que ele tem da humanidade. A concepção pessimista da miséria humana. Mas ele completa, dando um espaço para a esperança. Estamos todos na lama, mas alguns resolveram olhar para as estrelas. Eu quero pertencer a esse grupo. Porque eu tenho a lama da miséria humana em mim. Mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas. Sabe? Ter esse olhar que mira o alto. Porque se a gente for prestar atenção, minha gente, naquilo que não está dando certo, se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado, a gente corre o risco de nunca mais se recuperar. Ninguém prometeu que seria diferente. Quem disse que seria um mar de rosas? Quem disse que seria fácil? Chegar à glória da ressurreição requer passar pelo Calvário. Foi com Jesus e vai ser com todos nós. Não estamos aqui propondo um masoquismo, vamos correr atrás do sofrimento, não precisa não, ele vem. Ser gente já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça. Então não vai precisar correr atrás dele não. Agora, na hora que ele chegar, receba-o do jeito certo. Não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura. A amargura nos mata aos poucos, provoca até câncer em nós. Agora, faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse sepulcro vazio, que é o lugar de todos nós. É tão bonito o significado do sepulcro, né? É lugar dos mortos, mas já está vazio. A conexão humana continua. A conexão com a miséria continua, mas já está vazio. Significa que quando eu olho para aquele sepulcro, eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e estão ressuscitadas agora, transformadas, glorificadas naquele que morreu por mim. E que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram nele. Para que eu tenha condições de viver ressuscitado. Porque essa é a nossa proposta, minha gente. É você continuar miserável, porque a condição humana, ela é assim. Não tem como. A miséria faz parte de nós. Mas eu estou debaixo da luz da ressurreição. E porque estou iluminado pela ressurreição, eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim. Eu administro o problema, não permito que o problema me administre. Tem uma amiga em Taubaté, até muito tempo não a vejo, a Viviane. A Viviane tem câncer. 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer. Muito debilitada em alguns momentos, de repente ela melhora.
E na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa, que a Viviane foi, algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer. E aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição. Lá à base de morfina, né? E andando e peregrinando. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane. Recurso de linguagem, padre. Isso é uma fala que não se adapta à realidade. Para mim é. Porque também encontro pessoas que têm problema, mas o problema não tem aquela pessoa. Então, porque o problema não a tem, porque ela não se deixou possuir pelo problema, ela tem mais condições de lidar com o problema. Diferente daquela pessoa que não tem problema, mas é o problema que a tem. O problema foi tomando tanto conta daquela pessoa, foi dominando tanto que ela perdeu a pertença. É aquela pessoa que já está desanimada demais, que só fala dos problemas que tem, que já perdeu a esperança. Sabe, minha gente? A nossa luta, ela é diária. Mas ontem o que eu refleti era justamente isso. Quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15, na hora que eu nasci. 11h15 da manhã. Eu nasci perto do almoço. Pronto para o almoço, por isso que eu sou um bom prato, isso mesmo. Nasci na hora do almoço, nasci com fome. E o evangelho de ontem me chamou muita atenção. Porque, não sei se você participou da liturgia de ontem, é aquele evangelho em que Judas come o pão, molha no vinho, come, e logo em seguida ele traz Jesus. E eu fiz uma reflexão muito simples, ela nem é exegética, porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso. Durante o banquete, enquanto todos estavam com fome, Judas ainda era fiel. Na hora que matou a fome, que ele estava saciado, ele se encorajou para a traição. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome. Que eu nunca me sentisse saciado. Porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado. Quero continuar com fome. Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome. Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito. Porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço, todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? Depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas. Alimentar a fome. Pode parecer contraditório. Alimentar o nosso desejo pela vida. E quando a gente está com esse desejo de viver, ser capaz
de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça. Padre Fábio, meu nome é Maria e gostaria que o senhor me desse um conselho. Eu sou a caçula de 4 irmãos, sempre fui criado com muito amor e cuidado por todos de minha família. Mas infelizmente isso prejudicou na formação de minha personalidade, pois me tornei uma pessoa dependente da aprovação dos outros e com dificuldades de encontrar algo que eu realmente goste de fazer em termos de profissão. Ou até melhor, até gosto. Já terminei um curso superior, sempre fui muito estudiosa, só que fico com medo, ansiosa, ao realizar tarefas básicas de minha profissão e ao enfrentar novos desafios. E isso me angustia e tem sempre me acompanhado. Deus sempre foi muito bom comigo, Padre, e quero muito perder este medo. Sou consciente de que preciso perdê-lo, só que não estou conseguindo. Padre, eu gostaria que o senhor me desse uma orientação. Quando o processo de educação, ele nos atinge por inteiro, né? E ser educado é a gente receber constantemente influências dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos professores, dos amigos dos nossos pais que frequentam a nossa casa, enfim, de todas as pessoas que de alguma forma têm acesso a nós. Como você reconhece este medo, essa incapacidade de tomar decisões, é bem provável que você tenha passado por um processo de educação. Não sei quem foi mais determinante na sua educação. É interessante que quando a gente vai analisar com mais calma uma realidade, algum problema mais concreto, né, e a gente tem condições de acompanhar a pessoa por um período mais longo, a gente acaba descobrindo qual foi a figura mais ascendente sobre a pessoa. Aquela que de fato determinou a personalidade. Geralmente existem alguns pais que são mais fortes no processo da educação e os filhos acabam tendo muitas características do pai. Mas existem famílias que são mais maternas. E é até interessante, pode ser que você nunca tenha parado para pensar muito sobre isso, mas é bom que cada um de nós saiba quem é que teve mais influência sobre a minha personalidade. Porque aí você tem como consertar muita coisa também, porque você é quase que um espelho naquilo que você olha, né, no outro. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, e ele me confessou que ele não sabia comprar uma roupa se a mãe não estivesse do lado. E eu disse para ele, meu amigo, isso não é nada saudável para você. Você tem 20 e poucos anos e ainda depende da sua mãe para comprar uma roupa. Ah, mas a gente cresceu assim, lá em casa a minha mãe faz questão de ir comprar a roupa pra gente, e acabou que eu não me acostumei, eu não sei entrar numa loja para comprar. Pronto, isso não é uma atitude de uma pessoa madura, porque no dia em que a mãe não está do lado, ele não funciona. A pessoa fica extremamente dependente da mãe. E para ele, qual que era o exercício prático? Começar a exercitar-se em entrar numa loja e comprar aquilo que ele quer. Desvincular um pouco a vontade dele da vontade da mãe. Perceber que é um indivíduo, que ele é diferente, que ele não é a extensão da mãe. Quando a gente educa uma criança, há duas possibilidades. Ou nós vamos educá-la para um processo de heteronomia e depois de autonomia, ou nós vamos educá-la para um processo de aquilo que na psicologia a gente chama, você usou o termo dependência, né? Eu diria uma falta de quase que uma lacuna na personalidade, a ponto de impossibilitá-la de tomar decisões importantes, por exemplo, sem que ela esteja aprovada por um monte de gente por trás dela. Essa falta de autonomia é um problema muito sério, que nós podemos identificar desde o processo mais tenro da nossa idade. Quando ali você era criança e você dependia muito da aprovação do pai, da mãe. Infelizmente, quando as pessoas já estão crescidas, o processo de retorno para essa autonomia ele é sempre mais doloroso, ele é sempre mais difícil, mas é possível. Como? Quando você começar a se exercitar nas pequenas coisas. Agora eu falo para você que é mãe. Cuidado para você não educar os seus filhos como uma extensão de você. Extensão é aquilo que continua. Nós temos que continuar você. Um filho sempre é a continuidade da mãe e do pai, mas ele não pode ser a reprodução. Porque se você faz do filho, cria dentro do filho a necessidade de ele reproduzir o que você foi e o que você é, ou então o que você nunca foi, porque projeta nos filhos os seus sonhos e necessidades, você está educando esse filho para que ele não assuma a autonomia.
Eu sei, minha gente, que para você que é mãe, para você que é pai, é difícil. Você nunca sabe quanto é que você está controlando ou quando é que você está cuidando. O cuidado é diferente do controle. E dá trabalho saber isso. Dá trabalho. Exigirá de você uma observância constante das suas atitudes. Ou nós vamos cuidar ou nós vamos controlar. Educação cuja base é o controle, os filhos não terão autonomia. Eles serão controlados. Uma criança, quando ela não tem nenhuma regra para ela vive um processo de anomia. Para ela, não há nenhuma regra. Ela faz o que ela bem entender. Depois que ela assume já uma certa maturidade, ela entra dentro do processo de heteronomia. Isto é, eu obedeço porque eu vejo alguém obedecendo também. A autonomia é quando você não precisa ver o outro obedecendo. Você já obedece porque você descobriu o valor daquilo. É a pessoa ser capaz de descobrir o valor por ela mesma. Veja bem, pessoas como a Maria sofrem essa dificuldade. Ela não vê o valor por ela mesma. Ela está sempre na dependência de alguém que viu por ela. A dependência de pai e mãe tem limite. E nós precisamos estabelecer esses limites. Quem estabelece? Claro que deveria ser pai e mãe. Se eles não sabem estabelecer, o filho vai chegar um momento em que ele vai ter que reivindicar isso. E às vezes, Maria, esse problema que você nos conta aqui, ele é o problema de muitos de nós, de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que também sofrem desta dependência, desta incapacidade de assumir uma vida com as próprias mãos. Quando é que você vai perceber que está controlando o filho? Quando você estiver desrespeitando a maturidade que o seu filho já tem para decidir. Cuidado é quando você faz pelo outro aquilo que ele ainda não pode. E o processo de educação é isso. O bom pai e a boa mãe é aquela que fica do lado até o momento em que o filho aprende a fazer sozinho. Ele está educando para que o filho crie autonomia. Isso porque é uma questão de responsabilidade. Eu não sei se eu vou ficar ao lado do meu filho a vida inteira. E se eu morrer amanhã? Será que o meu filho está preparado para enfrentar o mundo? Cuidar é isso. É você fazer pelo outro o que ele não pode. Quando você percebe que a experiência do cuidado extrapola e desrespeita a liberdade do outro e a possibilidade do outro fazer sozinho aquilo que ele já sabe, então você está controlando. Porque o amor, ele tem facetas muito estranhas. Muitas vezes, controlar a vida do outro é um jeito estranho que a gente tem de dizer que ama. Mas esse amor faz mal. Esse amor não educa, esse amor não promove, porque ninguém gosta de ser controlado. Quais são as consequências disso na nossa vida, minha gente? Falta de coragem, muitas vezes. Falta de iniciativas. Hoje a gente encontra tanta gente assim apática diante da vida, não é verdade? Não sabe nem aproveitar as possibilidades que tem. Ou o pior, não sabe nem cavar a possibilidade. Educar um filho para não ter autonomia é você prendê-lo a você a vida inteira. E na hora que você morre, o que é que sobra do seu filho? Tanto é que uma boa educação, ela será percebida, e os resultados de uma boa educação serão percebidos à medida em que o pai é ausente e o filho continua conseguindo viver. Porque quando você retira o pai e a pessoa perde o elan da vida, a vontade de viver, então significa que aquela pessoa não foi educada para a coragem. Pode ser que a pessoa que sofra o controle, ela fique até acomodada e goste daquilo por um tempo, mas depois estoura. Mas existem muitos casos em que você vê uma verdadeira aversão do filho com os pais, ou do filho com aqueles que o controlaram. A pessoa ganha uma verdadeira aversão àquela que estabeleceu o controle um dia. Por isso que vira uma relação muito agressiva, vira uma relação, parece que bomba relógio, a qualquer hora explode. Muitas vezes as agressividades, elas têm a sua origem aí. É uma forma de reação ao controle. Ninguém quer ser controlado. As relações familiares, elas estabelecem um jeito, um processo de vigilância e de punição. Aí vamos voltar a Jean Piaget. Ele dizia que quando uma criança não obedece por ela mesma, ela obedece porque ela está sendo vigiada ou porque alguém pediu que ela fizesse assim,
ela está no processo da heteronomia. Mas o que Jean Piaget sugere é que da heteronomia a pessoa alcance a autonomia, porque a realização humana só é possível na autonomia, quando você assume as rédeas das coisas, quando você se torna responsável o suficiente para você poder dar os seus passos, para você tomar as suas decisões. É claro que nós sempre vamos pedir opiniões. É claro que nós vamos estar sempre assessorados de pessoas que nós amamos, que nos amam, que vão nos ajudar a buscar o caminho certo. Mas eu tenho que ter a maturidade de buscar o meu caminho por mim mesmo. Foucault, o outro autor do Vigiar e Punir, dizia que a sociedade fica fragilizada justamente no momento em que as pessoas perdem o poder de escolher. No momento em que elas estão despreparadas para exercerem as escolhas. Esta vigilância e esta punição ultrapassa de maneira tão cruel a experiência humana, que ela vai gerar um bando de pessoas controladas. Esta experiência de ser e estabelecer controle é absolutamente doente. E como é que a gente vai resolver isso tudo dentro da nossa vida? Depois de Piaget, depois de Michel Foucault, depois de tanta coisa falada. Pode ser que você, aos 80 anos de idade, ainda experimente dentro de você o mesmo que a Maria. Pode ser que você tenha sido educado sem consciência. Pode ser que os seus pais não tenham tido formação para lhe educar para a coragem, para a liberdade. E de repente eles fizeram de você uma pessoa totalmente dependente. E ainda hoje você sente lacunas lá dentro do seu coração. Nunca é tarde. A gente pode se exercitar em pequenas coisas. A gente pode se exercitar em pequenos detalhes, que a nossa maturidade nunca ela está esgotada. Haverá sempre alguma coisa que nós poderemos conquistar. E é maravilhoso a gente pensar isso. Hoje você ainda tem muita coisa a trabalhar no seu coração. Que a vida seja sempre um processo dinâmico de crescimento. Por isso, Maria, ainda existe muita coisa que você precisa e pode alcançar. Vai trabalhando aí dentro do seu coração esta autonomia nas pequenas coisas, vai trabalhando a sua vontade de vencer nas pequenas coisas, e você pode ter certeza que você vai alcançar um bom resultado. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento,
é quem sabe nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa vir a se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão é porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados, não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana, não é assim? Você que já deu à luz, o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro. Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana, corta a barriga, arranca. Não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos. Por causa de Deus, você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros. Então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar. Eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo, porque a nossa visão é sempre muito pessimista.
Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.